Olá pessoal, vamos a mais um vídeo aula, dando continuidade à comparação dos números racionais que está na unidade 3 do livro 1, tá? Capítulo 2. Vamos falar nesse vídeo sobre arredondamento de números racionais. Então, arredondamento é quando a gente tem um número decimal que a gente precisa diminuir suas casas decimais. Para isso, a gente utiliza alguns critérios de arredondamento. Então, vamos a um exemplo. Eu tenho a fração 9/5. Toda fração é uma divisão. Então, vamos dividir. 9 dividido por 5 é 1. 1 vezes 5 é 5. Para 9 restam 4. Eu acrescento 0. 40 dividido para 5 são 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada, acabou a conta. Acabamos, então, em 1,8, tá? Então, 1,8 ficou sendo o resultado dessa nossa divisão. Então, o procedimento aqui é encontrar um valor aproximado para a gente poder colocar numa ordem que queremos apresentar no arredondamento, tá bom? Então, primeira coisa a se considerar é a regra. A regra é essa daqui, Se o número está entre 0 e 4, desconsideramos o número, tá bom? Ou se o número está entre 5 e 9, a gente acrescenta uma unidade ao número da ordem que queremos arredondar. Exemplo, a gente tem um número que foi o resultado da divisão sendo 1,8, tá vendo? Então, quem a gente quer arredondar? O número 8. Então, vimos, o número 8, ele é maior do que 5, ele está entre 5 e 9. Então, o que a gente precisa fazer? Acrescentar uma unidade ao seu número anterior. Vai ficar só o 1, se a gente retirar o 8 para poder arredondar. Como o 8 está entre 5 e 9, a gente acrescenta uma unidade, então o 1 vira 2. Então, o arredondamento de 1,8 é aproximadamente 2, tá bom? Porque 8 é maior do que 5, está entre 5 e 9. Exemplo, outros exemplos. 2,2. Se eu quero arredondar, eu retiro o 2. 2 está entre 0 e 4. Então, a gente não acrescenta uma unidade, então a gente só retira o número decimal. Viram? Próximo, 6,7. 7 está entre 5 e 9, então a gente acrescenta uma unidade aqui no 6. Então, 6 mais 1, 7. Ok? Então, 1,06. Eu quero tirar a última casa decimal, 6. 6 está entre 5 e 9. Então, eu acrescento uma unidade no 0. 0 mais 1 dá 1. Então, fica 1,1. Tá bom? Essa é a regrinha. Você só precisa olhar para o número que você vai retirar, ver se ele está entre 0 e 4 ou entre 5 e 9, tá bom? Para a gente acrescentar. Olha só, faça o arredondamento para a casa decimal dos seguintes números. Próximos exemplos, Eu tenho 11,33. Eu quero tirar a última casa. O 3 está entre 0 e 4, então a gente não acrescenta nada. Vai ficar, então, 11,3. Aqui eu tenho 0,092. Tá bom? Eu quero ter uma casa decimal só, então eu vou olhar para quem? Para o 9. O 9 está entre 5 e 9, então eu acrescento 1 aqui no 0. Vai ficar 0,1. Próximo, 7,619. Então aqui, eu vou olhar para quem? Para o 1, porque eu quero deixar o 6. Então, eu vou retirar o 1. 1 está entre 0 e 4. Então, eu só retiro ele, não faço mais nada. Então, vai ficar o 7,6. Tá bom? Tranquilo, né? Você só precisa olhar para o número que você vai retirar. Se ele vai ser entre 0 e 4 ou 5 e 9, tá bom? Aqui uma atividade extra. 2,9 é o resultado do arredondamento da letra A. Esse aqui, Aqui eu retirei o 8. 8
está entre 5 e 9. Então, a gente acrescentou uma unidade aqui no 8 anterior dele. Então, ficou 2,9. Letra B ficou aqui, ó, 2,0. Por quê? Ó, 1 está entre 0 e 4. Então, a gente não arredonda nada. A gente retira ele e não faz mais nada com o número, ficando então só os números que restarem, 2,0. Letra C ficou aqui, ó, 2,2. Por quê? O 8 está entre 5 e 9, então a gente acrescenta uma unidade aqui no 1. 1 mais 1, 2, então fica 2,2. A letra D fica 2,8. Por quê? Ó, a gente vai retirar o 1 e o 1 está entre 0 e 4 também. Então, a gente não acrescenta nada no 8. Então, vai ficar só 2,8 mesmo. E a letra E, a gente vai retirar o 8. O 8 está entre 5 e 9. Então, a gente acrescenta 1 aqui no 0. Então, fica 2,1. Tá bom? Olha, tem exercícios de arredondamento na página 147. Vamos colocar em prática. Bons estudos, galera!